Sair no final de semana ou terminar os relatórios. Ir ao cinema ou passar a madrugada mergulhado em planilhas. Me empenhar em um projeto pessoal ou no projeto da empresa. Em um passado nem tão distante, o indivíduo só precisava se preocupar com o trabalho durante o expediente. Hoje, a situação econômica e o medo do desemprego fazem as pessoas se submeterem a múltiplas tarefas e em um ambiente de alta competitividade. Com as vidas profissional e pessoal tão conectadas, é possível que os problemas do trabalho avancem para além da fadiga e do estresse e prejudiquem o bem-estar da pessoa. Nesses casos, podem até desencadear a síndrome de burnout. Se a gente pensar na pós-modernidade, numa demanda excessiva, né, via o capitalismo, e hoje mais ainda no pós-moderno, então não é nenhuma surpresa a gente imaginar que esse sujeito contemporâneo ele vai estar muito mais demandado e buscando atender esse capital. Então, os sintomas, né? Taquicardia, sudorese, não consegue gerenciar o tempo, não consegue ter foco, poder de concentração diminui, né? E fora, muitas das vezes, baixa resistência à frustração, porque não consegue executar. Acho que é importante a gente pensar que existe sim uma síndrome, né? O burnout é um fato. Apesar de ser definida como esgotamento mental devido ao trabalho, a síndrome de burnout tem sintomas semelhantes a outras formas de estresse, por exemplo, aquela que o jovem vivencia na transição para a vida adulta. Eu percebo entre os jovens, e não só acadêmicos, por exemplo, a gente pensando aí às vésperas do Enem, um excesso, né? Esses jovens, esses adolescentes extremamente demandados, tendo que cumprir, tendo que fazer escolhas tão definitivas e tão cedo. Eu sempre fui uma pessoa que achava que assim que eu terminasse o colégio, eu tinha que já partir para uma faculdade, me formar e ir para a vida. Quando eu vi que na minha primeira faculdade eu já não tinha gostado, já estava querendo fazer outra, eu fiquei pensando no dinheiro que eu estava gastando desnecessariamente com a minha família. Aquilo foi me deixando ansioso, da ansiedade foi causando alguns ataques de pânico, e aí dos ataques de pânico começou uma depressão, porque eu não conseguia me ver no futuro. Eu tenho aqui na escuta que muitas das vezes o salário do estágio é para complementar a renda da família. Já a responsabilidade, ela se coloca à frente dessa faixa etária e muitas das vezes não estão preparados emocionalmente para ser tão responsáveis. É multifocal, né? Muitas responsabilidades. Mas depois vi que eu estava errado, não era para fazer isso, podia ter causado problemas muito mais sérios, então foi uma vez só e eu vi meu erro e acabou aí. Aí depois eu parei de automedicar. E muitos veem a ingestão de substâncias lícitas e ilícitas como uma solução de curto prazo para os problemas que atrapalham a rotina. Aliás, drogas estimulantes que aumentam a produtividade têm sido muito consumidas por jovens e certos grupos de trabalhadores. As profissionais da saúde comentam sobre automedicação e a questão da performance. Eu acho que há uma demanda de sanar a angústia, de sanar a dor com muita velocidade. Claro, né? Quem não quer? Né? Para lá de comum pedir medicamento e também muito comum já virem automedicado ou medicado pelo clínico, ou pelo farmacêutico, ou pelo vizinho. Remédio controlado não deve ser comprado pela internet, né? Então, a internet também facilita muito essa coisa desse desempenho, né? Porque é como se a gente tivesse que estar sempre a sabedor de todas as novidades, de todas as coisas e tal, e dar conta disso, né? Incorporando de alguma maneira nesse eu de cada um de nós que parece que não se afeta. E quando se afeta, é na doença por se sentir com menos-valia. Maria Cristina Chagas é a responsável pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico da faixa. Ela fala da procura dos estudantes e a proposta do NAP. A grande procura é transtornos emocionais, que vêm encaminhados, né, pelos psiquiatras e com apoio também psicoterápico. Então, eu vou mencionar transtornos de ansiedade, síndrome de pânico e depressão. Quando o aluno
por algum motivo, né, foi desencadeado algum transtorno emocional, então toda a rematrícula existe um formulário online que ele assinala. Depois que ele se coloca como um declarante, ele vem e faz um agendamento aqui comigo para conversar, né? Então o NAP faz esse levantamento, qual é o semestre que ele está, com as disciplinas, com professores, para que os professores possam ter um olhar diferenciado, perceptivo, para que possa ter uma adaptabilidade nas práticas acadêmicas junto com esses alunos. E o diagnóstico pode ser dificultado por tratar de questões emocionais, sendo importante um olhar mais crítico para a própria saúde. É muito difícil a gente mudar. Não que seja impossível a pessoa se livrar de uma certa marca de que você tem que produzir, mas como a gente está num momento onde o silêncio é maior do que se falar dessas questões, porque parece que fica feio falar, acho que não sou a favor de que a terapia deveria ser para todos, não. Terapia é para a pessoa que tem um sofrimento e que por isso precisa de alguém que tenha um suposto saber para ajudá-lo. Então eu coloco uma reflexão disso, olhar-se de si, mas o núcleo familiar tem que ficar atento.